Espero que no final de semana vocês tenham descansado bastante e que estejamos aí, ó, todo vapor para mais uma semana que segue aí então com os nossos estudos, bem animados, com bastante força de vontade. Abram comigo então aí na página 60 do nosso livro aí, que hoje nós vamos trabalhar um tipo de texto chamado reportagem. A reportagem é um tipo de texto jornalístico que informa sobre um assunto específico, ok? A reportagem, ela pode ser escrita ou também pode ser oral. Ela vai apresentar falas também ou depoimentos, tá? De especialidades aí, a fim de comprovar os fatos que ela está reportando então, tá? Hoje nós vamos ler no nosso livro aí na página 60 uma reportagem que apresenta para nós aí, então algumas informações sobre como vivem, tá? Alguns povos indígenas atualmente no Brasil. Então pega o seu livro aí, acompanha comigo na página 60 a leitura dessa reportagem, ok? Como vivem os índios hoje? Descubra como é o dia dos grupos indígenas no século 21. Em 19 de abril, celebra-se o Dia do Índio. Ótima oportunidade para que você se pergunte: como vivem hoje os primeiros habitantes do Brasil? Muito tempo se passou desde que os portugueses chegaram aqui e conheceram esses povos cheios de tradições. Mais de 500 anos depois, qual é o resultado desse encontro de culturas? Pegue o seu cocar e embarque nessa viagem ao indígena moderno. Por toda parte, vamos aí para um intertítulo. Você que está acostumado a pensar que os índios vivem na floresta, já os imaginou morando no meio do sertão? Ou na beira da praia? Pois saiba que isso é comum, especialmente na região Nordeste. Apesar disso, a maioria dos 900 mil indígenas encontrados hoje no Brasil habita regiões da floresta, em terras destinadas pelo governo a eles. Muitas dessas terras ficam no estado do Amazonas, mas também existem grupos indígenas nos outros estados da região norte e na região centro-oeste, além do nordeste e do sudeste. Nessas terras, os índios vivem em aldeias em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Até aí, nada diferente dos indígenas que viviam por aqui há 500 anos atrás, né? Mas saiba que, nesse tempo, muita coisa mudou. Os índios não poderiam ter vivido em contato com o homem branco por 5 séculos e continuarem exatamente da mesma forma, explica o antropólogo João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer um exemplo? É muito difícil encontrar hoje índios sem roupa em uma aldeia. Conta então aí o antropólogo, né? Outro intertítulo: mistureba. Os índios atuais absorveram diversas práticas que não pertencem à sua cultura. Muitas crianças indígenas frequentam escolas mantidas nas aldeias pela Fundação Nacional do Índio. E aprendem, sabe o quê? A língua portuguesa, isso mesmo. Mas isso não quer dizer que os indígenas tenham abandonado aí as suas tradições, como os rituais religiosos e as danças. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura, explica João Pacheco. É natural que a primeira reação do ser humano ao ver as tradições de outro povo seja a curiosidade e não a hostilidade. Os indígenas têm a possibilidade de praticar as duas culturas, sem se tornarem menos índios por causa disso. Página 62, tá? Quer ver como isso é possível? Quando alguém fica doente em uma aldeia, a pessoa é tratada ali mesmo. Isso porque os índios têm muitos conhecimentos para utilizar as ervas e plantas no tratamento de várias moléstias, ou seja, doenças. Além disso, existe o pajé,
um curandeiro responsável por cuidar dos doentes. Mas quando o caso é grave e não pode ser resolvido dentro da aldeia, o jeito é levar o doente a um hospital. Continuando aí o texto com mais um intertítulo. Nas cidades. Agora que você já conhece essa mistura cultural, não vai se surpreender tanto ao descobrir que os índios chegaram às grandes cidades. Em lugares como Manaus e São Paulo, eles têm movimentos organizados, conta João Pacheco de Oliveira. Assim conseguem manter uma vida coletiva de cooperação e promover encontros em que mantêm suas atividades e rituais. Depois de saber de tudo isso, dá para ver que as pessoas de diferentes culturas podem sim conviver em harmonia e aprender uns com os outros. Conviver com índios seria uma experiência maravilhosa para qualquer criança. Eles têm muito a contar e a ensinar, garante João Pacheco de Oliveira. De fato, quem aí não gostaria de ter um amigo indígena? Hein? Me diz aí. Seria muito curioso, muito interessante para podermos aí aprender um pouquinho mais, né, da cultura indígena, para realmente saber como é, né, o dia a dia deles. Porque aqui a gente sabe pelas histórias, sabemos bastante sobre como era, né, na chegada de Pedro Álvares Cabral aqui com toda, né, aquelas caravanas, né, cheio de pessoas para poder explorar, descobrir. Então vimos aí como que eles eram descritos. Mas e hoje, atualmente? É curioso, não é? Da mesma forma que eles também acham os nossos costumes, né, a nossa cultura, as nossas tradições de forma assim, bastante curiosa, diferente, da mesma forma acharíamos as deles também. No entanto, é gostoso, é bom poder aprender um pouquinho mais daquilo que é diferente do nosso costume, não é mesmo? Então vamos aí agora para as atividades interpretativas relacionadas então a essa reportagem aí, tá bom? Então, número 1, escreva um trecho que apresenta as características que foram mantidas pelos povos indígenas do Brasil há mais de 500 anos. Porque nós podemos observar aí que houve mudanças. De acordo com o contato, né, dos indígenas aí, então, com o povo branco, houve mudanças na sua cultura, nos seus costumes, aonde eles aderiram, né, a alguns costumes nossos e nós também aos deles. Mas aqui a pergunta de número 1 está perguntando o seguinte: quais costumes, né, quais as características que foram mantidas desde o início até agora, ou seja, aquilo que acontecia antes e acontece ainda hoje, tá bom? Só voltar lá no texto e ler direitinho. Número 2. A reportagem Como Vivem os Índios Hoje apresentam 3 intertítulos: Por Toda Parte, Mistureba e Nas Cidades. Qual é a função aí dos intertítulos em uma reportagem? Bom, vamos lá para essa função, galerinha. Vamos observar aí na nossa página dos nossos textos que está, o intertítulo ele vem com qual função? Ele vem com a função de organizar, tá, o nosso texto aí, aonde ele vai nos orientar melhor na nossa leitura aí sobre a organização das informações. Então não está tudo, como diz o próprio intertítulo aqui, não está tudo aí de forma misturada, né? Está de forma separada. Então, como vivem os índios hoje? Nós temos aí um intertítulo: Por Toda Parte, né? Mistureba, ou seja, a mistura aí, então, de culturas, e depois sobre a vida deles na cidade. Então, a função do intertítulo é justamente aí, então, para organizar as informações do texto, nos orientando, então, melhor na nossa leitura, ok? Na letra B, fala assim para nós: relacione cada intertítulo a seguir ao conteúdo apresentado nele. Ou seja, cada intertítulo está falando sobre algo. Você vai identificar aqui e enumerar, então, dentro dos quadrinhos, ok? 3. Pediu para nós relermos aí o trecho. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. De quem que é essa fala lá dentro do texto? Quem falou isso? Você vai escrever o nome da pessoa. Letra B. Que pontuação é empregada para sinalizar? Então nós temos aí uma pontuação que nos indica, né, quando nós colocamos dentro de um texto aquilo que a fala não é nossa.
Então a fala é de alguém, não é de quem está fazendo a reportagem, é de alguém, né? Aonde se buscou aí então o quê? É um depoimento para então comprovar os fatos, né, que estavam sendo apresentados. Ele buscou, quem estava fazendo a reportagem, buscou aí com alguém para comprovar esses fatos que ele está falando aqui na reportagem, ok? Na página 64, no número 4, você vai marcar a opção correta aí de acordo com o que pergunta para você. Com que objetivo o repórter utilizou fala de outras pessoas em seu texto? Como nós acabamos de ver no número 3, né? Tem a fala de alguém que você vai descobrir de quem é, tá escrito o nome lá no texto. Será que o objetivo é para acrescentar informações, uma vez que o repórter não era capaz de falar sobre o assunto? Será que alguém pode fazer uma reportagem sem ser capaz de falar sobre o assunto? Ou será que foi para apresentar o depoimento de um especialista e assim atribuir mais credibilidade ao texto, ou seja, veracidade, dar, né, um crédito maior do que aquilo que ele está falando é verdade, é real? 5. Releia o trecho a seguir. Nessas terras, os índios vivem em aldeias em que geralmente eles mesmo produzem seu próprio alimento. Então, eles mesmos produzem seu próprio alimento. Esse eles aí está relacionado a quem? Quem é que produz os seus próprios alimentos? Aldeias, terras, índios. Ou seja, esse pronome aí, ele está direcionando a quem? Ele foi usado para evitar aí a repetição de palavras. Letra B. O emprego do pronome eles no contexto acima permite evitar a repetição de uma expressão empregada anteriormente, repetir uma expressão empregada anteriormente, omitir uma expressão empregada anteriormente. Então você vai observar isso. Será que foi para evitar? Será que foi para repetir? Ou será que foi para omitir? Então você vai observar aí qual é a alternativa correta e marcar um X, tá bom? E eu quero que vocês façam leitura depois da página 65 aí, para saber um pouquinho mais sobre os povos indígenas. E por hoje é só a nossa aulinha de português. Então leia o texto novamente, não fiquem somente com a minha leitura que eu fiz aqui na videoaula, ok? Então façam novamente a leitura respeitando as pontuações corretas para que você possa entender e compreender o seu texto aí, certinho? Então faça com capricho, letra bonita, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!